Vamos falar agora sobre as sétimas. Elas podem ser maiores ou menores, certo? Sétimas podem ser maiores ou menores, exatamente como as nossas terças. Vamos ver como que isso funciona na prática então, tá? Vamos começar adicionando aqui uma sétima maior e uma tríade maior, tá? Pegando o exemplo de Lá de novo, ó. Nossa terça maior de Lá aqui. Ó. Vamos adicionar uma sétima maior aqui, tá? A nossa sétima maior vai estar aqui, ó, na quarta casa da primeira corda, ó. Que no caso é a nota Sol sustenido, tá? A gente vai ter aqui o nosso acorde, então, de Lá maior com sétima maior. Então seria isso aqui, ó. Certo? Então, cara, se tu quiser escrever o nome desse acorde aqui, ó, tu vai simplesmente escrever a letra A, né, que é a cifra de Lá, 7 mais, tá? Lá com sétima maior. Ou então, A MAJ7, que é de Major 7, A MAJ7, que vem do inglês daí, de Major 7, né? Aí tanto faz, né? Se quiser uma coisa mais comum é o A7+, ou então A MAJ7, que vem do inglês, que é A Major 7, certo? Cara, pra se referir a um acorde maior, tá? Simples, nesse caso aqui, é uma tríade, né? Também, né? Pra se referir a uma tríade, a um acorde maior, a gente não precisa escrever Lá maior, tá? Só um lembretezinho que é legal esclarecer isso aqui, meu, dessas denotações que às vezes gera confusão pra galera. Quando tu escreve a letra A, por si só, tu já tá dizendo que aquele acorde maior, tá? É um default, um padrão, tá? Tu não precisa escrever Lá maior. Tu bota a letra A, automaticamente a gente vai saber que é um acorde maior, tá? Então no caso desse acorde aqui, como vai ter a letra A, é um acorde maior, Lá maior no caso, com a sétima maior. Aí tu simplesmente coloca a letra A junto com o 7 mais, ou o MAJ7, tá? Que eu falei que é o 7 mais, ou Major 7, conforme criado no inglês. E se tu quiser escrever, por exemplo, o nome de um acorde de Lá menor, como é que fica? Basta tu escrever a cifra Lá junto com um M pequeno, tá? Então, no exemplo de Lá maior, se escreve somente a letra A. E Lá menor, letra A maiúscula com M pequeno. Mzinho assim, certo? Só pra esclarecer que às vezes gera confusão, né? Babas, o Lá menor tem um Mzinho e o Lá maior não tem um M grande. Então, o padrão da letra A, por si só, sozinha, é que ela é maior, tá? Quando ela é menor, tu tem que descrever com um M pequeno na denotação, certo?
Seguindo aqui com a nossa sétima maior. Se eu quiser um acorde maior, tá? Se eu quiser um acorde menor, uma tríade menor, né? E usar a sétima maior junto. Olha só, como é que a gente faz? Se a gente tem aqui a nossa tríade menor, ó. Isso aqui é a tríade menor, ó. Tônica, terça menor, quinta. Eu adiciono agora a nossa sétima menor. Eu não vou conseguir montar aqui. Eu não tenho... Não consigo fazer, tá? Talvez eu consiga ver. Tá, consigo sim. Basicamente, tu pode... Uma das formas, essa aqui, ó. Olha que sonoridade estranha. Peculiar, ó. A gente tem aqui a nossa terça menor, ó. A tônica aqui. A quinta, né? Nossa tríade menor normal. Mas eu adicionei junto a sétima maior. Um outro jeito de fazer esse acorde poderia ser assim, ó, pessoal. Mais comum, ó. Porque a gente fez o quê? Aqui a gente tava com a tônica aqui e a sétima maior aqui, ó. E nesse outro formato, a tônica tá aqui, ó. E a sétima maior aqui. Então ficou assim, ó. É o mesmo acorde, só que a gente inverteu as tônicas, tá? A tônica agora tá mais aguda do que a sétima maior. Antes a sétima maior era mais aguda do que a tônica, ó. Antes era assim, tônica, sétima maior. Agora é aqui, ó. Sétima maior, tônica. Esse formato aqui, ó, é muito comum pra essas caídas clichêzonas, sabe? Certo? Então, a gente pode, nesse caso aqui de Lá, fazer tanto desse jeito aqui, o Lá menor com sétima maior, né? Ou assim. Certo? E pra escrever o nome desse acorde aqui, velho, ficaria como? Ficaria Lá menor, né? Ou seja, letra A, Mzinho, né? Major 7, né? Que é MAJ7, sétima maior em inglês. Ou então, Lá menor, 7 mais, entre parênteses ali. Basicamente é isso. O Lá menor tu identifica com o A e o Mzinho. E o sétima maior, né? Tu usa ou 7 mais, ou aquela sigla de Major 7, que é MAJ7, que vem do inglês. Certo? E se eu quisesse agora um acorde menor, tá? Uma tríade menor com a sétima menor. Como é que ficaria? Vamos montar aqui e ver como é que fica. Se a nossa tríade menor tá aqui, ó. A nossa sétima menor tá aqui, ó. Então ficaria isso aqui, ó. Difícil de fazer. Ó. Ou a gente poderia fazer o mesmo esquema de antes e inverter a tônica e a sétima menor aqui nesse caso, ó. Agora a gente pode, para facilitar a nossa vida, né? A gente pode colocar a tônica aguda e a sétima menor grave. Então ficaria assim, ó. Mesmo acorde, porém no outro formato, ó. Sétima menor, terça menor, quinta justa e tônica. Tem uma sonoridade bem diferente, ó. Isso é óbvio, né? Olha que mais interessante, ó. Aquela primeira que eu mostrei, que é difícil de fazer. Ok. Aí, qual deles tu vai usar vai depender muito do que tu precisa. O que o arranjo pede, né? Às vezes, o arranjo pede uma coisa, um lance mais funk, vai pedir uma coisa mais... às vezes uma coisa mais dedilhada, tipo colocar um delay ali, talvez seja mais interessante usar um negocinho. É difícil fazer esse troço. Certo? Então tudo depende da tua necessidade, do que tu precisa utilizar na música em questão que tu tá tocando, certo? E para escrever esse acorde aqui, como é que fica? Mesmo esquema de antes, tá? A gente escreveria Lá menor, o A e o M, e a sétima menor agora, como é que faz? 7 menos? Minor 7? Nada disso. Como é que fica então, Pablo? Cara, no caso da sétima menor, a gente simplesmente usa só o número 7, tá? Se tu usar somente a letra 7, a letra 7 por si só vai representar a sétima menor, tá? Simples assim. Da mesma forma que os acordes maiores, como eu disse antes, né, são representados somente pela cifra, né, que corresponde à nota, no caso do Lá maior, somente a letra A corresponde a Lá maior. Para sétimas menores, basta utilizar o número 7, que automaticamente a gente vai identificar que esse 7 representa uma sétima menor, tá? Como eu disse no caso de antes ali, tá? Eu usei um acorde, tá? Uma tríade menor com a sétima menor. Então a gente escreveria como? Um acorde menor seria Lá menor, a letra A, Mzinho, 7. Lá menor com sétima. No caso da sétima, automaticamente a gente sabe que essa sétima é menor. Tá? Simplesmente isso.
É bem mais simples do que parece, tá? E se eu quiser tocar uma tríade maior, Pablo, e adicionar uma sétima menor, como é que fica? Vamos ver aqui. Tríade maior, ó, exemplo de Lá. Caso de Lá. Agora eu quero adicionar a sétima menor. Lembra onde é que estava a sétima menor antes? Estava aqui, ó. Terceira casa da primeira corda, ó. Mesmo esquema. A gente tem a possibilidade de fazer esse shape aqui, esse desenho, né? Ou a gente pode inverter, no caso aqui, dentro desse formato, a tônica pela sétima menor. A gente pode colocar a tônica aqui, né? E a sétima menor aqui. Aí ficaria assim, ó. Mesmo acorde, só no outro shape, no outro formato. Olha a diferença. Qual usar? Mesmo esquema, depende do que tu precisa, da tua necessidade, do que a música tá pedindo. Como eu disse, aqui é bem similar. Se quiser fazer uma coisa mais groovada, às vezes é mais interessante fazer. Para uma coisa que fosse mais dedilhada, uma coisa mais espaçada, talvez fosse legal fazer assim. Certo? Como é que a gente vai escrever, tá? Isso aqui. Mesmo esquema de antes. Lembram que o acorde maior, por si só, é só a letra, né? Então, aqui, primeira coisa, vai ser um acorde de Lá maior com sétima menor. Então, o acorde vai ser a letra A, primeiramente, e a sétima é menor, ou seja, somente a letra 7, certo? Mais nada. Então, essa é a denotação desse acorde. Lá, 7, ou Lá com sétima, tá? Então, nesse caso, o nosso acorde ficaria escrito assim, o Lá e um setezinho. O nome desse acorde, por si só, já mostra, né? A gente fala Lá com sétima. Então, quando a gente fala Lá com sétima, a gente sabe que é Lá maior. E quando a gente fala sétima, a gente sabe que é sétima menor, tá? No máximo, que a gente pode... que a gente escuta a galera falar é tipo Lá maior com sétima. Que aí não tá errado, tá? Não tá errado mesmo. Mas se tu ouvir alguém falar Lá com sétima, tu já vai saber que o Lá é maior e o 7 é menor, tá? E como bônus... tu ainda pode chamar esse acorde de Lá dominante, tá? Também é outra forma aí da gente chamar os acordes maiores que tem a sétima menor. Beleza, gurizada?